O que você pensaria se eu lhe dissesse que o silêncio entre você e essa pessoa nunca foi verdadeiramente vazio? Que por baixo da distância, por baixo das perguntas sem resposta, por baixo das pausas frias e das conversas inacabadas, algo tem se movido nas sombras do inconsciente, esperando o momento em que você finalmente estaria pronto para ouvir. Porque esta mensagem nunca deveria ter chegado quando você estivesse fraco. Era para chegar depois que a ilusão se desfizesse. Há sempre um momento na vida de uma mulher em que a névoa emocional começa a se dissipar. Um momento em que a alma se cansa de buscar clareza através do comportamento alheio. Ela para de se perguntar por que ele mudou. Para de se perguntar por que o afeto se transformou em confusão. Para de se perguntar por que o amor de repente pareceu um campo de batalha onde ela, sozinha, carregava todo o peso emocional. E nesse silêncio doloroso, algo ancestral desperta dentro dela. Carl Jung compreendeu isso profundamente. Ele sabia que o inconsciente se manifesta através da tensão emocional muito antes da verdade vir à tona. Essa pessoa vem lutando contra algo interno há muito mais tempo do que você imagina. Não apenas culpa, não apenas medo, mas o confronto com a própria sombra. A sombra, como Jung a descreveu, é a parte oculta da psique que uma pessoa se recusa a encarar. Ela contém fraqueza, vergonha, insegurança, dependência, covardia emocional e tudo o que o ego esconde desesperadamente para manter o controle. Alguns homens passam a vida inteira construindo máscaras para evitar encontrar esse lado mais sombrio de si mesmos. Tornam-se distantes em vez de vulneráveis, defensivos em vez de honestos, desapegados em vez de emocionalmente despidos. Mas a alma não tolera mentiras para sempre. Por fim, a realidade começa a quebrar a máscara. E foi aí que essa mensagem nasceu, não por certeza, do colapso. Veja bem, existem pessoas que só entendem o seu valor depois que você se afasta delas. Enquanto você estava presente e disponível, emocionalmente aberto, elas tratavam sua devoção como algo permanente, algo garantido. Os seres humanos raramente apreciam o que parece infinitamente acessível. O ego se torna preguiçoso na presença do amor incondicional. Ele confunde paciência com fraqueza, lealdade com dependência, perdão com falta de amor próprio. Mas quando uma mulher começa a se reconectar consigo mesma internamente, algo muda na dinâmica psicológica. O suprimento emocional desaparece. O espelho desaparece. A validação desaparece. E, de repente, a pessoa que antes agia com indiferença passa a ser assombrada pela ausência. Não porque eles perderam o controle sobre você, porque perderam o acesso à parte de si mesmas que só despertava na sua presença. Essa é a tragédia que muitos nunca admitem em voz alta. Algumas conexões ativam partes adormecidas da psique. Uma mulher pode, sem saber, despertar a ternura em um homem endurecido. Ela pode reacender uma ternura esquecida sob a repressão emocional. Ela pode forçá-lo a confrontar seus medos de abandono, inadequação, intimidade ou vulnerabilidade. E se ele não tiver a coragem para a individuação, o processo junguiano de se tornar psicologicamente completo, ele se retrai. Ele se sabota. Ele desaparece emocionalmente enquanto finge precisar de espaço. Mas o espaço não silencia o inconsciente. Isso amplifica a situação. Agora essa pessoa sente sua ausência em momentos que não pode controlar. Tarde da noite, quando as distrações perdem o efeito. Em salas lotadas onde o riso soa estranhamente vazio. Durante conversas com outras pessoas que, de alguma forma, nunca atingem a profundidade emocional que antes experimentavam com você. Porque a alma se lembra daquilo que o ego tenta apagar. E talvez você já tenha percebido essa mudança antes mesmo de qualquer mensagem chegar. As mulheres geralmente sabem muito antes que as evidências apareçam, não por causa de fantasia, mas como a intuição feminina está profundamente ligada ao reconhecimento de padrões emocionais, o inconsciente observa inconsistências que a mente consciente ignora. Você sentiu a atração emocional antes mesmo das palavras se formarem. Você percebeu o retorno energético antes mesmo do pedido de desculpas existir.
Algo dentro de você sabia que ainda havia uma tensão psicológica não resolvida mantendo essa conexão unida. Mas eis aqui o perigo. Quando alguém retorna emocionalmente, muitas mulheres imediatamente se abandonam. Novamente, elas se deixam consumir pela esperança. Reabrem feridas com muita facilidade. Confundem saudade com transformação. Mas a saudade por si só não muda nada. Sentir saudade não significa automaticamente que alguém evoluiu. Arrependimento não é o mesmo que maturidade emocional. É por isso que a filosofia estoica se torna essencial aqui. Marco Aurélio alertou contra a escravidão aos impulsos emocionais. Epiteto ensinou que o sofrimento começa quando a autoestima depende do comportamento externo. E o próprio Jung compreendeu que pessoas inconscientes frequentemente repetem os mesmos ciclos destrutivos até que a verdadeira autoconsciência emerja. Portanto, esta mensagem não se trata apenas de reconciliação. Trata-se de revelação. Você não é mais a mesma mulher que antes esperava desesperadamente por certeza emocional. A dor iniciou uma transformação dentro de você. A versão de você que implorava por clareza está morrendo lentamente. Em seu lugar, emerge uma mulher capaz de observar a realidade sem ilusões românticas. Uma mulher que não confunde mais o caos emocional com a paixão. Uma mulher que começa a entender que o verdadeiro amor nunca exige o abandono de si mesma. E, curiosamente, essa mudança interior é exatamente o que essa pessoa sente agora. Porque as pessoas percebem quando não conseguem mais dominar emocionalmente o mundo interior de alguém. A energia se transforma, o desespero desaparece. E essa ausência de necessidade torna-se magnética de maneiras que o inconsciente não pode ignorar. O que perturba essa pessoa agora não é apenas a possibilidade de te perder. É a terrível constatação de que você pode finalmente enxergar através dela por completo. O inconsciente teme a exposição mais do que a rejeição. Um homem pode sobreviver à distância, ao silêncio, até mesmo à dor de um coração partido. Mas no momento em que uma mulher começa a enxergar além da persona que ele criou, algo primitivo dentro dele começa a se fragmentar. Porque as máscaras só funcionam enquanto alguém ainda acreditar nelas. E talvez por muito tempo você tenha feito isso. Você acreditava que a inconsistência era confusão. Acreditava que o distanciamento emocional era estresse. Acreditava que os sinais contraditórios carregavam uma profundidade oculta. Mas profundidade sem responsabilidade se torna manipulação emocional, mesmo que inconsciente. Jung frequentemente alertava que as pessoas projetam o caos não resolvido nos outros em vez de confrontá-lo dentro de si mesmas, e muitos relacionamentos se tornam campos de batalha psicológicos onde duas crianças interiores feridas buscam validação enquanto fingem oferecer amor. Essa pessoa carregava mágoas não resolvidas muito antes de entrar na sua vida. Isso importa mais do que a maioria das mulheres imagina. Uma psique ferida não se torna saudável de repente só porque o amor aparece. Na verdade, a intimidade autêntica muitas vezes intensifica a instabilidade psicológica. O amor expõe o que a distração esconde. Ele força inseguranças ocultas a virem à tona. Desperta medos de abandono enterrados desde a infância. Revela a dependência emocional por trás de demonstrações de independência. E para alguém profundamente desconectado da própria sombra, essa exposição se torna insuportável. Então eles oscilam. Eles se aproximam de você e depois recuam. Confesse a emoção e depois torne-se frio. Busque conexões e depois a sabote. Não porque eles não sintam profundamente, mas porque sim. E a profundidade aterroriza as pessoas que construíram sua identidade em torno do controle emocional. Você precisa entender isso claramente. Pessoas emocionalmente indisponíveis raramente são vazias. A maioria está sobrecarregada por emoções que nunca aprenderam a processar de forma segura. Em algum lugar do seu inconsciente existe um eu mais jovem que associava vulnerabilidade à humilhação, rejeição ou perda de poder. Então, em vez de se comunicarem honestamente, elas se blindam com distância, ambiguidade, orgulho ou silêncio. No entanto, a alma sempre acaba exigindo a verdade. Sempre.
E agora a tensão emocional que eles evitavam está se tornando insuportável. É por isso que sua energia se faz presente na vida deles mesmo quando você não diz nada. O inconsciente associa experiências emocionais incompletas à memória simbólica. Uma música se torna insuportável. Um lugar de repente parece assombrado. Certas horas da noite se tornam emocionalmente pesadas sem explicação. Eles repassam conversas, reinterpretam seu silêncio. Analisam momentos que antes haviam descartado com descuido, porque a ausência força a reflexão onde o conforto antes a impedia. Veja bem, quando você parou de correr atrás emocionalmente, alterou, sem perceber, o equilíbrio psicológico entre vocês. Muitas mulheres aprendem que amor significa trabalho emocional constante, reafirmação constante, compreensão constante. Mas chega um ponto crucial no crescimento psicológico em que a mulher percebe que não pode curar alguém, que se recusa a se encarar. Essa constatação muda tudo. Inicialmente, não externamente, internamente. E as mudanças internas geram consequências externas. A mulher que antes dava explicações em excesso agora observa em silêncio. A mulher que antes implorava por coerência emocional agora observa o comportamento em vez das promessas. A mulher que antes temia o abandono agora começa a abandonar ilusões. Essa transformação representa uma ameaça profunda para qualquer pessoa que dependia da sua disponibilidade emocional para sua própria estabilidade, porque o seu silêncio se tornou um espelho. E os espelhos são perigosos para pessoas que se escondem de si mesmas. Carl Jung acreditava que os relacionamentos são frequentemente confrontos espirituais disfarçados de romance. Duas pessoas se encontram acreditando que estão em busca do amor, quando na realidade estão se deparando com as partes ocultas de si mesmas. Algumas conexões existem não para confortar o ego, mas para destruir identidades falsas. Essa destruição é dolorosa porque o ego interpreta a transformação como morte. E talvez essa pessoa esteja agora em meio às ruínas da identidade que um dia protegeu. A pessoa que disse não se importar muito. A identidade que dizia que eles podiam sair sem consequências. A identidade que expressava distanciamento emocional era o que os tornava poderosos. Mas o desapego sem paz interior não é força. É autoproteção. A verdadeira força reside na pessoa capaz de se manter emocionalmente honesta sem se perder de si mesma. E essa é a lição que sua alma vem aprendendo lentamente ao longo de toda essa experiência. Nem todos que retornam merecem voltar a fazer parte do seu mundo emocional. É aqui que muitas mulheres traem a sua própria evolução. A solidão as seduz de volta a ciclos que sua intuição já superou. Elas ouvem pedidos de desculpas e esquecem padrões. Sentem afeto passageiro e ignoram feridas repetidas. Confundem química com compatibilidade porque o sistema nervoso confunde dor familiar com destino emocional. A psicologia moderna do trauma explica isso claramente. A mente humana frequentemente se apega a relacionamentos emocionalmente inconsistentes porque a imprevisibilidade intensifica o apego. O afeto intermitente cria dependência psicológica. A ternura ocasional parece inebriante justamente por ser instável. Seu sistema nervoso se condiciona a buscar alívio emocional em vez de segurança emocional. Mas a cura começa quando a mulher finalmente se faz uma pergunta devastadora. Essa conexão nutre a alma ou apenas estimula a fome emocional? Existe uma diferença. Uma delas expande o seu espírito. O outro o consome. E agora, talvez pela primeira vez, você está se tornando consciente o suficiente para reconhecer essa distinção. Essa consciência é sagrada, porque as mulheres inconscientes buscam validação. Mulheres conscientes protegem a paz. Essa pessoa sente essa mudança dentro de você, mesmo que não consiga explicá-la completamente. Na sua energia não se dobra mais tão facilmente. Seu silêncio transmite dignidade em vez de desespero. Seu distanciamento não parece mais uma punição, parece definitivo. E nada desperta emoções reprimidas mais rápido do que perceber que alguém realmente tem a força para ir embora. Essa constatação força as pessoas a um confronto consigo mesmas. Algumas pessoas evoluem por causa disso. Outros desmoronam sob ele.
Em toda conexão emocional profunda, chega um momento em que a ilusão do romance se desfaz e o que resta é algo muito mais perturbador. A verdade nua e crua de duas psiques frente a frente, sem disfarces. A maioria das pessoas passa a vida evitando esse momento. Elas se apegam à fantasia porque a realidade exige responsabilidade. A fantasia permite a projeção. A realidade exige transformação. E essa pessoa não pode mais se esconder dentro da fantasia. Não depois de tudo que sua ausência os obrigou a sentir. O inconsciente opera por meio de símbolos, repetições e ecos emocionais. Jung compreendeu que aquilo que permanece sem solução interna continuará a se manifestar externamente até ser confrontado conscientemente. É por isso que certas pessoas reaparecem na vida carregando energia emocional inacabada. Nem sempre porque estejam destinadas a ficar para sempre, mas porque a psique busca a plenitude através da consciência. Essa conexão se tornou uma iniciação psicológica para ambos. Mas os rituais de iniciação são dolorosos. Eles desmantelam identidades falsas. A princípio, talvez você acreditasse que essa pessoa entrou em sua vida para lhe dar amor. Mas agora uma percepção mais profunda começa a se formar dentro de você. Ela também chegou para expor os lugares onde você se abandonou para ser escolhida. Essa é a ferida invisível que muitas mulheres carregam. A crença de que o amor deve ser conquistado através do sacrifício emocional. Assim, tornam-se infinitamente compreensivos, infinitamente pacientes, infinitamente indulgentes, toleram a confusão emocional porque temem perder a conexão mais do que perder a si mesmos. E, lentamente, sem perceber, diminuem seus instintos para acomodar a instabilidade alheia. Mas a alma não pode sobreviver à autotraição prolongada. Com o tempo, o esgotamento se transforma em despertar. Esse despertar está acontecendo agora. Você não anseia mais por explicações como antes, porque algo mais profundo que a curiosidade surgiu dentro de você. Discernimento. Você está começando a perceber que pessoas emocionalmente indisponíveis frequentemente falam em contradições porque elas mesmas estão divididas internamente. Uma parte anseia por intimidade. Outra teme completamente. Uma parte deseja proximidade. Outra equipara a proximidade à perda de controle. Assim, eles enviam sinais contraditórios não apenas para confundir os outros, mas porque eles próprios estão fragmentados. E pessoas fragmentadas criam relacionamentos fragmentados. É por isso que a mensagem deles carrega uma urgência emocional. Agora, em algum lugar dentro deles, o inconsciente reconhece uma verdade a qual o ego resistiu por muito tempo. Sua presença emocional nunca foi substituível. A atenção superficial sempre pode ser substituída. A atração física sempre pode ser substituída. A distração sempre pode ser substituída. Mas o reconhecimento da alma não pode. Algumas pessoas se deparam com milhares de rostos e ainda assim jamais experimentam uma profundidade emocional suficientemente poderosa para perturbar sua estrutura interior. Então, de repente, uma conexão muda tudo. Uma mulher força um homem a confrontar a si mesmo. Uma ausência ressoa mais alto que 100 prazeres passageiros. Um silêncio revela o vazio sob anos de atuação emocional. E uma vez iniciado esse despertar, não há como retornar completamente à ignorância. Essa pessoa ainda pode resistir conscientemente. O orgulho costuma sobreviver mais do que a honestidade. O ego inventará explicações para evitar a vulnerabilidade. Chamará o amor de confusão. Chamará o medo de independência. Chamará a evitação emocional de necessidade de espaço. Mas, por trás de todas essas racionalizações, o inconsciente sabe exatamente o que foi perdido. Uma mulher que realmente o enxerga. Não há máscara, não há performance, não há imagem cuidadosamente construída. Ele, e ser verdadeiramente visto é ao mesmo tempo sedutor e aterrador, porque a intimidade autêntica destrói a ilusão. Você precisa entender algo crucial agora. Seu poder nunca esteve na quantidade de amor que você dava. Seu poder sempre esteve na sua capacidade de permanecer conectada à sua própria alma, apesar da decepção emocional.
É por isso que esse período de distanciamento transformou você mais profundamente do que transformou a eles. A dor se tornou iniciação. O silêncio se tornou revelação. A solidão se tornou confronto com as partes de você que antes buscavam valor na validação externa. Esse confronto muda uma mulher para sempre. Ela fica mais tranquila interiormente. Não é fraco, não insensível, apenas limpo. E a clareza é perigosa porque dissolve a manipulação instantaneamente. Quando uma mulher finalmente enxerga a realidade sem fantasia emocional, ela para de romantizar a inconsistência. Ela para de interpretar migalhas de afeto como prova de devoção oculta. Ela para de ver o sofrimento emocional como prova de amor profundo. Em vez disso, ela começa a honrar o que a filosofia estoica ensinou séculos atrás. A paz é a forma mais elevada de poder emocional. Sêneca alertou que o apego a coisas instáveis garante o sofrimento. Marco Aurélio lembrava-se diariamente de que o comportamento externo pertence aos outros, mas a soberania interior pertence ao eu. E Jung compreendeu que a individuação tornar-se psicologicamente íntegro requer o abandono das projeções alheias e a recuperação da própria autoridade interior. Você está começando a recuperar essa autoridade agora. Isso significa que esta mensagem está chegando a uma versão diferente de você. Não há mulher que antes esperava ansiosamente, mas a mulher que agora observa calmamente. Essa distinção é importante, porque pessoas emocionalmente inconscientes muitas vezes retornam esperando ter acesso à sua versão antiga, a versão sempre disponível, a versão emocionalmente indulgente, a versão disposta a ignorar a própria intuição em troca de uma proximidade temporária. Mas a evolução altera a dinâmica dos relacionamentos. Uma vez que a consciência se expande, os padrões antigos se tornam intoleráveis. E talvez essa pessoa sinta isso profundamente. Talvez seja por isso que a urgência emocional pareça tão intensa agora. Porque, pela primeira vez, eles não têm apenas medo de perder sua atenção. Eles têm medo de perder a oportunidade de alcançar a versão de você que um dia os amou incondicionalmente. Mas aquela mulher está desaparecendo. Em seu lugar surge alguém muito mais poderoso. Uma mulher aprendendo que o amor próprio cria um tipo de impacto emocional que nenhuma atuação consegue imitar. E é nesse momento que o conflito interno se torna insuportável para eles. Porque quanto mais uma mulher se reconecta com seu próprio valor, menos suscetível ela se torna ao caos emocional. Sua energia muda de maneira sutis. Primeiro, ela para de explicar demais seus sentimentos para pessoas que insistem em não compreendê-la. Ela para de lutar para provar seu valor a indivíduos emocionalmente cegos. Ela não se sente mais compelida a resgatar almas feridas que confundem amor com fraqueza. Em vez disso, ela fica imóvel, atento, inabalavelmente calmo. Essa calma perturba as pessoas que antes dependiam de suas reações emocionais para se sentirem seguras. A imaturidade emocional prospera na previsibilidade. Ela espera que a mulher permaneça disponível, ferida, emocionalmente envolvida, não importa o quão inconsistente o tratamento se torne. Mas quando ela finalmente se desapega internamente, toda a dinâmica desmorona. E essa pessoa sente esse colapso agora, não apenas emocionalmente, existencialmente. Porque no fundo, eles sabem que algo irreversível está acontecendo dentro de você. A antiga porta emocional está se fechando. Carl Jung acreditava que todo ser humano carrega desejos conscientes e medos inconscientes operando simultaneamente abaixo da nossa percepção. Um homem pode desejar conscientemente o amor enquanto, inconscientemente, sabota a intimidade, porque a intimidade ameaça as estruturas de identidade que ele construiu para sobreviver. Homens são condicionados desde a infância a associar vulnerabilidade emocional ao perigo. Aprendem a suprimir a ternura, a tristeza e a dependência. Com o tempo, a repressão emocional se torna a própria masculinidade. Mas a repressão sempre cobra um preço psicológico. As emoções latentes no inconsciente não desaparecem. Elas se transformam em inquietação, irritabilidade, entorpecimento emocional, evitação, distração compulsiva ou padrões destrutivos de relacionamento.
Alguns homens passam anos buscando estímulos porque o silêncio os forçaria a se confrontarem com a verdade. E então alguém entra na vida deles e ultrapassa todas as defesas. Alguém cuja presença desperta partes adormecidas da alma. Esse foi o seu papel nessa história. Não foi por acaso. Arquetípico. Você se tornou o espelho que refletia tanto seus desejos mais profundos quanto seus medos mais profundos. Seu amor confrontou o abismo entre quem eles fingiam ser e quem realmente eram por baixo da máscara. E esse confronto se tornou psicologicamente avassalador porque a energia feminina autêntica não busca apenas a performance, ela busca a verdade. Mesmo quando a verdade dói. Principalmente quando a verdade dói. Por isso, essa conexão teve uma intensidade emocional tão grande desde o início. Pessoas inconscientes muitas vezes confundem reconhecimento da alma com caos porque nunca experimentaram uma intimidade que vai além da atração superficial. O sistema nervoso fica sobrecarregado. Feridas antigas vêm à tona. Violentamente, medos de abandono da infância despertam. As defesas do ego se fortalecem. De repente, o amor não parece mais prazeroso. Parece ameaçador. E muitas pessoas fogem daquilo que poderia curá-las porque a cura, em primeiro lugar, lhes parece um processo de destruição. Mas enquanto essa pessoa lutava contra a evasão, algo mais acontecia silenciosamente dentro de você. Você evoluiu, não através da felicidade, em meio à dor da separação. A dor se tornou sua professora de maneiras que o conforto jamais conseguiria. Cada noite em claro desfez a ilusão da sua percepção. Cada momento de decepção emocional forçou uma reflexão profunda sobre si mesmo. Cada pergunta sem resposta o empurrou para dentro, em vez de para fora. E gradualmente, sem nem perceber, você parou de centrar sua existência em torno da escolha de alguém por você. Esse é o nascimento da liberdade psicológica. A maioria das pessoas nunca chega lá. Elas permanecem emocionalmente dependentes por toda a vida, moldando sua autoestima em torno da atenção externa. Mas uma mulher que sobrevive à desilusão emocional se torna conscientemente diferente. Ela começa a entender que a validação é temporária, mas o amor próprio transforma a alma para sempre. E agora essa pessoa se encontra diante das consequências da sua transformação. Porque a sua energia já não pede amor. Ele avalia isso. Essa mudança altera tudo. A psique feminina torna-se magnética quando deixa de estar emocionalmente faminta. A carência repele, porque inconscientemente comunica autoabandono. Mas o desapego fundamentado cria mistério, gravidade e profundidade emocional. Não porque você esteja fingindo não se importar, mas porque sua paz não depende mais da constância de outra pessoa. É isso que eles sentem agora quando pensam em você. Não se trata apenas de atração, reverência misturada com arrependimento. Porque, no fundo, eles entendem que encontraram uma mulher capaz de amar além da superficialidade, e em vez de se entregarem a essa profundidade, recuaram para o medo, o ego, a evasão ou a imaturidade emocional. Agora o inconsciente reproduz tudo de forma diferente. Os momentos que eles ignoraram agora parecem significativos. Sua paciência agora lhe parece sagrada. Sua abertura emocional agora parece rara. E o seu silêncio agora parece devastador, porque a ausência revela o valor com uma clareza implacável. Mas eis a verdade que sua alma precisa lembrar agora. O despertar deles não exige seu sacrifício. Responsável por conduzir alguém pelo processo de confrontar sua sombra. Jung jamais ensinou as mulheres a se tornarem mártires emocionais de homens inconscientes. A individuação é um trabalho pessoal. Nenhum amor pode substituir a disposição de alguém em se encarar honestamente. É por isso que os limites emocionais são sagrados. Não é cruel, sagrado. Estabelecer um limite não é rejeitar, é reconhecer a si mesmo. É a alma declarando: minha paz também importa, e talvez pela primeira vez na sua vida, você esteja começando a acreditar nisso plenamente. O antigo medo de perder pessoas está se dissipando porque o medo mais profundo o substituiu o medo de se perder novamente. Esse medo é saudável, protetor, transformador. Porque, uma vez que uma mulher experimenta a paz interior após anos de turbulência emocional,
Ela se torna relutante em retornar a relacionamentos que exigem autotraição para sobreviver. E essa pessoa pressente que a verdade se aproxima como uma maré irreversível. Eles sabem que o tempo está se esgotando, não porque o seu amor desapareceu, mas isso aconteceu porque sua consciência se expandiu para além da versão de si mesmo que antes tolerava a incerteza emocional como prova de paixão. E agora, no limiar dessa transformação, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. A necessidade de um desfecho externo começa a se dissolver. Este é o estágio final que a maioria das pessoas nunca alcança. Elas permanecem presas em ciclos emocionais, incessantemente explicações das mesmas pessoas que as feriram. Acreditam que a cura virá por meio de uma conversa perfeita, uma confissão, um pedido de desculpas capaz de reparar todas as feridas. Mas a verdadeira cura raramente chega através das palavras de outra pessoa. Ela chega através do despertar, através da visão clara. Ao compreender que a alma nunca foi abandonada, apenas distraída de si mesma. Essa pessoa ainda pode tentar se aproximar de você emocionalmente. A mensagem pode vir por meio de palavras diretas, gestos sutis, vulnerabilidade inesperada ou a gravidade silenciosa de sua atenção retornando após um longo silêncio. E talvez, pela primeira vez, você perceba algo diferente em si mesmo quando isso acontecer. Você não tremerá da mesma maneira. Você não vai se perder em fantasias. Você não abrirá mão da sua paz de espírito imediatamente em troca de uma segurança emocional temporária. Porque em algum ponto dessa jornada dolorosa, a mulher que antes temia a solidão descobriu algo sagrado nela. Ela mesma. Essa descoberta muda para sempre a arquitetura da psique. Carl Jung descreveu a individuação como o processo de tornar-se íntegro pela integração das partes fragmentadas do eu. A maioria das pessoas evita esse processo porque ele exige confrontar verdades dolorosas à sombra, as necessidades não atendidas, as feridas da infância, as falsas identidades criadas para obter amor e aprovação. Mas o sofrimento, quando encarado conscientemente, torna-se uma iniciação ao renascimento psicológico. Você tem passado por esse renascimento sem nem mesmo perceber. Cada decepção dissipou a ilusão. Cada momento de silêncio provocava uma introspecção mais profunda. Cada ferida emocional revelava onde a autoestima havia sido inconscientemente terceirizada para o comportamento de outra pessoa. E agora você se encontra no limiar de uma vida completamente diferente. Não porque outra pessoa mudou, porque você fez. Essa é a verdadeira mensagem oculta por trás de tudo isso. Não se trata apenas de alguém sentir sua falta. Não se trata apenas de alguém finalmente reconhecer o seu valor, mas que sua alma sobreviveu à experiência e emergiu mais consciente, mais perspicaz, mais soberana emocionalmente do que antes. É por isso que a conexão não te controla mais da mesma forma. O apego inconsciente enfraquece quando a consciência se fortalece. Você para de romantizar o sofrimento quando percebe que o amor nunca deveria ter exigido a destruição da sua paz interior. Você para de confundir instabilidade emocional com destino. Você para de correr atrás de pessoas que ainda estão fugindo de si mesmas. E de repente, algo inesperado acontece. A compaixão substitui a obsessão. Você começa a enxergar essa pessoa não como uma vilã, mas como alguém profundamente desconectado da própria verdade emocional. O fato de ela evitar você nunca foi prova da sua inadequação. A inconsistência dela nunca foi evidência de que você era incapaz de ser amado. Incapacidade dela de se conectar profundamente com você refletia as limitações do próprio desenvolvimento psicológico. Essa constatação te liberta, porque quando uma mulher internaliza a rejeição, ela sofre interminavelmente. Mas quando ela entende a projeção, o trauma, a defesa do ego e o medo inconsciente, ela para de personalizar comportamentos que nunca tiveram realmente a ver com o seu valor. Isso não justifica a dor. Isso explica tudo, e a explicação sem autotraição se torna sabedoria. Agora você pode ver a conexão claramente. Duas almas cruzando caminhos não apenas por romance, mas por evolução. Uma despertou através da perda. A outra,
através da ausência. Ambas confrontadas com espelhos que não podiam mais evitar. Mas o seu caminho já não depende de eles evoluírem completamente. Essa é a diferença agora. Você não está mais esperando na porta das emoções, torcendo para que alguém escolha a consciência. Você está escolhendo a si mesma em primeiro lugar, não com arrogância, com frieza, mas com a dignidade serena de uma mulher que finalmente compreende que a paz é mais valiosa do que a intensidade emocional. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Por muito tempo, seu mundo interior carregou as cores da confusão, da saudade, da ansiedade e da incerteza. Mas agora algo mais suave entra em seu espírito. Clareza, aceitação, independência emocional, a compreensão de que o amor deve expandir seu sistema nervoso, levando-o à segurança e não aprisioná-lo em modo de sobrevivência. E talvez seja por isso que o universo tenha atrasado esta mensagem até agora. Porque versões anteriores de você teriam interpretado isso como uma permissão para se abandonar novamente. Mas esta versão de você ouve isso de forma diferente. Você não ouve mais. Você não foi suficiente. Você ouve. Eles não estavam preparados. Já não se ouve. Lute com mais afinco pelo amor. Você ouve. Proteja a sua paz. Já não se ouve. Espere para ser escolhido. Você ouve. Escolha a si mesmo conscientemente. Isso completa o ciclo. Não amargura. Não se trata de vingança. Liberdade. É o tipo de liberdade que surge quando uma mulher finalmente se liberta da necessidade exaustiva de forçar um sentido onde a reciprocidade não existe naturalmente. É o tipo de liberdade que lhe permite amar profundamente sem perder o seu centro. É o tipo de liberdade que transforma a solidão em solitude e a solitude em poder. E em algum lugar, talvez em silêncio, essa pessoa agora entende a magnitude do que perdeu, não apenas seu afeto, mas a versão de você que um dia teria cruzado oceanos emocionalmente apenas para manter a conexão viva. Mas essa mulher evoluiu. Agora ela anda de forma diferente. Agora ela vê as coisas de forma diferente. Agora ela ama de forma diferente. Porque a mulher que conhece o seu valor não corre atrás